Bom, vamos lá. Tudo certo? Estamos aqui. Boa tarde. A gente está começando aqui o 7º episódio da websérie Transformação Digital na Prática. Nesse 7º episódio, a gente vai tratar sobre ideação. E a gente está recebendo aí 2 convidados bem bacanas, né? A gente está recebendo o Bruno Pavani, aqui da Tivit, um colega aqui da Tivit, e também o Tim Lucas, da Hyper Island. A gente vai começar aqui falando um pouco sobre quais são as formas de estabelecer contramedidas para atingimento do propósito e também fazendo com que todas as causas raízes, né, os problemas que nos impedem no momento atual de atingir o objetivo sejam mitigadas. Queria agradecer também o apoio da MIT Sloan Management Review aqui no Brasil, com relação aqui a essa websérie. E a gente vai ter novidades aí já nos próximos episódios com relação a brindes aos participantes. E isso daqui é muito bacana, gostaria de agradecer todo o apoio. Bom, seguindo aqui um pouquinho, vamos lá. Boa. Hoje a gente vai receber aqui junto comigo, Ramés Fernandes. Para quem ainda não me conhece, acho que a gente vai ter um tempinho bom aí nessa próxima hora para que vocês me conheçam um pouco mais, né? Tanto eu quanto Tim Lucas. Tim, se você quiser se apresentar um pouquinho, por favor. A primeira coisa vai ser esse sotaque. Desculpa para quem não está entendendo. Não sei se tem um chat aqui, se eu não faço sentido. Eu sou britânico. Acho que cada dia um pouco mais brasileiro. Na verdade, já faz uns 13, 14 anos que eu moro aqui no Brasil. Está escrito aqui PhD in Anthropology, né? Nada chique disso, mas esse é o meu background como antropólogo e basicamente eu passo os últimos 25 anos tentando levar um pouco desse olhar sobre o ser humano, tentar entender um pouco o que é a cultura, o que é nosso comportamento dentro das grandes empresas. Tanto trabalhando como consultor, com minhas próprias empresas e nos últimos anos trabalhando como parte da equipe da Hyper Island. Muito bacana. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Sim. Bruno, por favor, se quiser se apresentar. Bom, boa tarde a todos. Bruno Pavani, sou um dos responsáveis ali pela área de Digital Transformation da Tivit. Estou nessa jornada junto com o Ramés, tentando levar para o mercado um pouco das nossas práticas, experiências e métodos e conversas também, bate-papo dos nossos erros e acertos sobre essa esfera, esse mundo digital e como construir essa jornada juntos. Acho que é isso. Fantástico. Muito bem-vindos aí, tanto o Tim Lucas quanto o Bruno. Acho que a gente hoje tem um assunto aí bastante interessante, né, pela frente. A gente não fala apenas aqui de métodos, de técnicas, a gente vai transcender um pouco aí o nosso papo digital, tecnológico, para esferas um pouco mais aspiracionais e do ponto de vista do comportamento humano. Acho que isso que é o bacana, né? Como a gente consegue trazer conhecimentos de áreas que não são tão próximas, né, não são correlatas, mas que necessariamente se apoiam aí para a gente atingir cada vez mais evolução. Bom, para quem quiser participar por meio do Slido, o Slido, para quem não conhece, é um sistema aqui de Q&A, né? Acho que ele tem algumas outras soluções, tem quiz, enfim, mas para perguntas e respostas, a gente convida aqui a todos para interagirem com a gente no Slido. Eu já estou conectado aqui no meu celular, e surgindo aqui perguntas que sejam aderentes aqui à discussão, a gente com certeza traz aqui para a mesa e vamos desenvolver em cima. Para quem quiser, tem aqui no canto superior direito na minha tela, acho que não é a mesma de vocês, sim, é na mesma. Tem aqui o QR Code, né? É só apontar para a tela e vocês serão direcionados direto para a sessão de Q&A aqui do Shift Method. E para quem quiser, tem a hashtag aqui embaixo, Shift Method. Bom, seguindo aqui em frente, né? A gente faz um paralelo do Shift Method com os 12 trabalhos, né? Então a gente dividiu em 12 principais etapas aí de um processo de aprendizado na jornada de transformação digital, né? Um programa de transformação, não é um projeto, né? Não é algo que caracterize um projeto com começo, meio e fim,
A gente está falando de quebrar a barreira da inércia e começar uma nova forma de enxergar o mercado, né, de enxergar a sociedade, consumidores e os processos de desenvolvimento de bens, produtos e serviços. Então a gente faz uma analogia aqui com esses 12 trabalhos de Hércules, que teve um grande problema, aí eu não vou entrar no mérito, mas ele teve um grande problema e foram apresentados 12 trabalhos para que ele se redimisse e conseguisse um lugar aí ao sol, no caso dele, voltar para o Olimpo. A gente fala de 12 trabalhos, né, porque quando a gente trata de pessoas e não só de tecnologia, para nós, principalmente para quem vem, né, de um mercado aqui de digital, de tecnologia, unir essa questão mais humana com a mais exata é realmente um trabalho hercúleo, né? Então a gente faz essa associação. A gente gosta de desafio, a gente gosta de fazer as coisas acontecerem, mas, pô, tem uma forma, né, uma forma aí da gente aprender, da gente não errar tanto. A gente estava até comentando um pouquinho antes aqui, o Bruno falou, né, sobre o fail fast, e não é algo que a gente acredita existir, né? Ninguém quer falhar rápido. A gente quer o learn fast, a gente quer aprender rápido. Então, acho que o intuito aqui, né, é organizar uma forma de aprendizado para que a gente consiga evoluir cada vez mais rápido. E a gente diz isso por quê, né? Fora a percepção de que a gente faz as coisas de acordo com a intuição, a gente tem diversas formas aí, diversas buzzwords, né, no mercado, que todo mundo está falando, né, que faz parte do nosso cotidiano. Então, mas e o Analytics no mundo VUCA provoca inovação na utilização do Lean, na esteira de IoT, que o consumidor está no centro, e você olha para isso tudo e fala assim, ó, cara, calma, do que você está falando? Então, a proposta é justamente colocar uma forma da gente aprender e conseguir utilizar essas buzzwords no momento adequado por meio desse shift method, né? É derivado aqui por meio do pensamento A3, né? Aqui a gente não divide, para quem conhece um pouco do A3, no lado esquerdo e direito. Aqui a gente dividiu em 12 etapas, né? Mas as 6 primeiras etapas são voltadas ao entendimento de problema, estabelecimento de propósito e seus impeditivos. E depois a gente começa a estabelecer essas contramedidas por meio aí de técnicas de design, aplicação de Lean, de Agile, de teoria de nudge, teoria de efeito de framing, né, que a gente discutiu, inclusive recentemente ontem aqui, Tim Lucas, Bruno e eu. E hoje a gente vai falar sobre como que a gente pode criar hipóteses de soluções que são aderentes ao propósito. Lembrando que o propósito aqui a gente já estabeleceu, né, no episódio 5. Para quem perdeu, os vídeos estão disponíveis aqui na página da websérie de transformação. Então, legal, a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente sabe o que nos impede hoje, no episódio sobre root cause, e hoje a gente vai falar sobre a criação dessas hipóteses frente àquilo que já está estabelecido e os impeditivos que a gente sabe. Bom, Ideation aqui, número 7. Bom, eu queria mais uma vez dar boas-vindas aqui ao Tim Lucas, ao Bruno Pavani, e queria começar com uma abertura aqui, uma quote do Pierre Levy, onde ele fala que a inteligência coletiva é a capacidade de um grupo de humanos engajarem numa cooperação intelectual no sentido de criar, inovar e inventar. Então é isso que a gente está fazendo aqui, trazendo tanto o Tim quanto o Bruno. A gente quer que a soma das partes seja maior que o todo, né? Que esses aprendizados aqui tragam muito mais do que nossas opiniões isoladas. Bom, muito bem-vindo, Tim, muito bem-vindo, Bruno. Queria começar aqui falando um pouco sobre esse gráfico que a Gartner trouxe aqui em abril, sobre umas 4 fases na liderança de crises disruptivas, né? O que é o que a gente está vivendo com a pandemia do Covid-19. Então, numa primeira fase, a gente tem o evento, onde, de forma muito rápida, né, a gente tem que reagir e responder. Home office é uma dessas movimentações iniciais. A gente depois começa a pensar em novas realidades, né, como que eu me redireciono para esse novo normal, como que eu me aprofundo mais nesse planejamento do futuro. Então, assim, esse novo normal ele vai trazer muita coisa nova, né, como que eu posso me posicionar para isso. E no momento seguinte, eu já começo a acelerar essas oportunidades que vão me levar a uma posição melhor do que quando
antes desse evento, né? Antes, no caso, da pandemia. Partindo desse gráfico, eu queria começar aqui com o Tim Lucas perguntando se é o momento certo para inovar, né? Como que as tecnologias emergentes podem acelerar negócios e gerar mais valor. Note, Tim, aqui que por tecnologia, não estou falando de tecnologia da informação necessariamente, né? A utilização do computador, linguagem de programação, ou mesmo da interação homem-máquina. Acho que é muito mais quais as formas que nós, seres humanos, estamos aplicando aprendizados em escala para acelerar esses negócios. Muito boa tarde, bem-vindo. Obrigado, Rames. Acho interessante o momento. Eu estava lembrando agora, você falando aqui, mostrando aquele slide de como a gente muda, como a gente reage neste momento, aquele famoso culture shock, né? Aquele mapa que o Gartner mostra, que é o mesmo desenho lá das tecnologias deles, né? Como eles entram na sociedade. Aquela curva lá de tecnologias. Eu vi um programa no rádio do BBC ontem à noite, eu acho interessante, falando de uma coisa dessa pandemia que quase todos os estudos dos psicólogos sobre como o ser humano reage neste momento não é de pânico. Como seres humanos, normalmente a gente reage nestes momentos de uma forma muito mais tipo... é difícil prever, que eu acho que antes a gente sempre pensa, pô, neste momento ninguém vai aguentar, ninguém vai conseguir, vai ser super difícil, todo mundo vai entrar em pânico. E o governo britânico pensava disso. Eles começaram a escutar algumas pessoas falando essas coisas, as pessoas vão entrar numa fadiga de precisar mudar o seu comportamento. E, na verdade, não tem uma prova nada disso. Não existe uma prova disso. Ninguém sabe de onde vem disso. É falso. Porque se olha para todos os estudos, eles mostram que o ser humano, no momento de pânico, no momento de grande risco, normalmente a gente reage de uma forma estranhamente, tipo, normal. A gente tem essa coisa de reagir como seres humanos. Então, eu estava olhando lá, pensando talvez dentro desse contexto, o que eu acho interessante, se é o momento certo de inovar ou não. Talvez duas coisas que chamam a atenção para mim. Primeiro, eu acho que é o momento de observar. Eu acho que o momento de observação... tem uma teoria da antropologia que eu gosto muito, que a gente chama threshold behaviors, comportamentos dos limites. E é uma coisa bem simples, mas tipo, quando a gente está chegando num limite, a gente muda nossa forma de pensar, a gente muda nosso comportamento. Imagina que todo mundo lembra aquele campanha dos Snickers, alguns anos atrás, que eles colocaram aquelas palavras no chocolate, né? Como seu comportamento muda quando você está chegando no limite, né? Mas por isso, todas as marcas, por exemplo, querem falar com uma mulher quando ela é grávida, porque ela muda o comportamento de várias coisas. E eu acho que, de certa forma, estamos sendo forçados de mudar nosso comportamento. Por isso, eu acho que é o momento de observar muito quais são esses novos comportamentos. Como a gente está sendo forçado de sair da zona de conforto. O que está acontecendo? Então, para mim, é um momento incrível para pensar nesse momento de inovação, de tentar fazer diferente, porque eu acho que o próprio usuário está naquele zona, um pouco fora de zona de conforto, onde as pessoas estão experimentando coisas novas, que é raro. A gente somos criaturas de hábitos, né? É muito difícil mudar nosso comportamento. Então, por isso, eu acho que sim, é o momento. Talvez a minha outra resposta para essa pergunta para mim, é sempre o momento de inovar, de certa forma. Se eu penso em inovação como mindset, é um músculo. É um músculo. Se você espera para o momento certo para inovar, eu só sei de uma coisa, você não vai fazer. Ou você tem grande chance de errar. Eu gosto muito daquela frase putz, eu vou esquecer o nome do cara. Melhor forma de ter uma boa ideia é ter muitas ideias. Sim, sim. Por isso, é músculo. Eu observo isso com muitos clientes que a gente trabalha, que vamos chamar o Hyper Island para fazer uma ideação. Vamos tentar inovar, vamos tentar fazer algo diferente. Mas, para mim, isso tem que ser algo que todo mundo faz um pouco todo dia.
se você como uma equipe de pessoas conseguem fazer alguma atividade pelo menos uma vez por semana, algum tipo de atividade de ação, para mim é bem melhor do que você espera e tenta fazer uma, 2 vezes por ano, ou você tem equipes especializadas para fazer isso, porque eu acredito muito nessa coisa de todo mundo tem que fazer, e igual ir para academia, né? Você vai 2 vezes por ano e tenta fazer máximo esforço 2 vezes por ano, você vai sofrer. Então, não espera para o final do ano, não espera para o carnaval, se tem que estar... Eu acho que um pouco da minha resposta é estar sempre fazendo, mas sim, tem grandes oportunidades, eu acho, neste momento, se a gente está observando isso como um momento que a gente pode testar coisas. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu... Bruno, na sua opinião, na verdade, antes disso, eu só queria complementar aqui com um pensamento. Então, se eu não me engano, foi ontem ou anteontem, né? Eu estava ouvindo um TED Talk e o palestrante, eu esqueci o nome dele, mas muito bacana, fala sobre a necessidade de voltarmos a respeitar os nossos instintos, né? Como que a gente realmente se comporta no mundo, e isso ajuda com que a gente tenha significado na vida. Então, uma coisa mais profunda, né? Mas super interessante. E ele falando que a partir do momento que a gente realmente respeita, né, nossos instintos, então o ser humano, por definição, né, é um ser colaborativo, nós temos nossos desejos, nós temos os nossos intuitos. Ele dá o exemplo também de um bebê recém-nascido, né, que a única coisa que ele faz é respeitar os instintos. Ele não tem uma regra social a ser respeitada. E eu digo isso porque é uma resposta tendenciosa à pergunta, né? Se é o momento certo de inovar. Então, tanto acho que aqui na minha opinião, na opinião do Bruno e do Tim Lucas e de todas as pessoas que a gente recebeu durante a websérie, a gente percebe que sim, é o momento de inovar. E eu acho que isso está muito ligado à aptidão, né? E essa real vontade e necessidade que a gente tem de inovar, né? De fazer diferente, de sermos provocativos. Então, acho que diante desse pensamento, que já é uma resposta, de certa forma, enviesada, né? A audiência já está destinada para um tipo de resposta, eu acho que realmente é de verdade, né? É um momento, quando a gente olha principalmente para cenários pós-guerra, né? Quem se preparou, né, no momento aí de isolamento, de necessidade, Isaac Newton também, que formulou, né, toda a teoria da física clássica, também foi no período de isolamento. Eu acho que a gente deve sim se provocar cada vez mais para inovar. Mas diga lá, Bruno, o que você acha aí? É agora ou não o momento? Eu vou pegar os dois ganchos, muito da fala do Tim e da sua fala, para dois momentos. Primeiro, a gente precisa fugir da falácia do novo normal. Nós ainda não temos um novo normal. Nós estamos no anormal, né? Quando você olha para o futuro, nós estamos na fase do anormal, que é entre o que nós conhecemos de normal, ou seja, nós já validávamos e conhecíamos e aceitávamos o que é isso. Estamos numa fase anormal e teremos talvez um novo normal. E o que nós vamos aceitar ainda como novo normal? Então, esse negócio de nós vamos agora trabalhar no novo normal. Que novo normal é esse ainda? Nós estamos numa fase de aprendizado, uma fase anormal, e talvez vamos levar desse cenário de anormalidade práticas boas ou não para um novo normal. Mas ele ainda não está consolidado, ele ainda não está formatado, a gente ainda está vivendo experiências. Então, se você olha para esse cenário, né, então você tem um grupo de pessoas que, a partir do momento que você fala assim, olha, o bar está aberto, 2 horas depois ele corre para lá, porque ele quer voltar para aquele normal que ele conhecia. Uhum. E você tem um outro grupo de pessoas que olha para essa mesma questão e continua seguindo a quarentena. Então, ou seja, você tem dois grandes movimentos aqui acontecendo. Ou seja, qual é o novo normal? O novo normal é eu voltar para o bar ou o novo normal é eu continuar em casa e preservar? Né? Então, eu questiono muito esse novo buzzword que nasceu aí nos últimos tempos, o novo normal. Para mim, a gente está no anormal e é um momento de experimentar, é um momento de colocar algumas ideias em ação e, principalmente, começar a criar, antes de inovar, é criar a cultura de fazer as coisas diferentes. Eu acho que antes de pensar, eu quero inovar, e aí, como o Ramesh colocou,
vamos fazer uma sessão. Não, cara, a gente tem que pensar no que eu faço hoje. Mudar a cultura da inovação, né? Mudar a cultura e permear isso. Não é criando um laboratório, colocando uma pessoa e jogando um grupo dentro de uma sala e falando, agora eu vou inovar. Não é assim que se faz inovação. Não é assim que você vai colher os frutos das grandes ideias que surgem dentro das corporações. Então, o primeiro passo que eu olho neste momento nós não estamos no novo normal, nós estamos no anormal e testando hipóteses de qual vai ser os nossos comportamentos num futuro breve. E aí vai sair um mix de A, B, né? Uma intersecção do velho com esse anormal, vai sair sim uma nova intersecção. E eu acho que é o momento de começar a criar uma cultura da inovação. Experimentar, testar coisas, mudar processos, repensar modelos, porque nós estamos nesse momento. Então, eu acho que o principal ponto para mim são esses dois. Não cair nessa agenda normal formatada e começar a absorver uma cultura de inovação, porque ela se torna fluida. E quando se torna fluida, você derruba barreiras. Acho que é isso. Fantástico. Pessoal, tem um tempo atrás que eu comecei a estudar um pouco sobre design integrativo, né? Eu não me aprofundei no assunto, mas acho que nesse momento, principalmente da experimentação, né, do antigo com o novo, como que a gente consegue unir, né, essas duas formas antagônicas para criar algo diferente, né? Porque não vai nem ser algo totalmente novo e, obviamente, não será algo antigo. Então, talvez, acho que um pouco mais para frente a gente fala sobre dinâmicas, um pouco de ferramental, talvez o design integrativo seja algo aí que a gente possa abordar só um pouquinho. Mas voltando aqui, né? Para o segundo tema, eu queria trazer para vocês um vídeo aqui recente, ele tem 2 minutos e pouco, para quem quiser pesquisar, é um vídeo aqui do Pierre Levy, onde ele fala sobre essa inteligência coletiva na prática, né? Achei muito interessante porque aqui a gente está falando de um processo de inovação, de transformação digital, também na prática. Para quem quiser, tem aqui Pierre Levy, Inteligência Coletiva na Prática. Se vocês quiserem, eu compartilho também o link aqui do YouTube. Mas, enfim, o que vai nos orientar aqui para o próximo tema esse trecho aqui que foi extraído dessa breve palestra, né? Que além de ter cunhado o termo da inteligência coletiva, o Pierre Levy explica que o trabalho, ele já trabalhou, né, no desenvolvimento de software, né, de programas para computador, ele fala que esse processo contribuiu bastante a praticar do conceito da inteligência coletiva, né? E para ele, o desenvolvimento disso que diz da inteligência coletiva se dá pela filosofia, pela história, pela sociologia, quanto pela aplicação em tecnologias, né? Essa relação aí da interação homem-máquina e como que nós, aqui do lado mais voltado da tecnologia, como que a gente pode desenvolver esses sistemas de interação entre as pessoas e máquinas. E para isso eu queria entender aqui, começando agora com o Tim, qual que é a importância do trabalho coletivo, mas aquele verdadeiro, tá? Não é, a gente se reúne aqui na sala e cola post-it junto, não. O trabalho coletivo verdadeiro rumo a um único propósito. Qual que é a importância desse trabalho dentro do ambiente profissional, né, do ambiente de trabalho, e quais são os benefícios tangíveis e intangíveis que essa prática pode culminar. Sim? Não. Interessante, né? Primeiro, para mim, precisamos mesmo procurar isso. Eu estava pensando aqui do que o Bruno está falando das coisas do normal. Eu acho que eu, como pessoa, é uma pessoa que sempre procurava o não normal. Para mim, o normal era sempre um privilégio de uma parte da sociedade, de um grupo de pessoas específicos. E é engraçado, talvez eu faça parte desse grupo, homens brancos de uma certa idade. Eu tenho esse privilégio. Mas acredito para a geração dos meus filhos, isso tem que mudar rápido. Quando pensa em normal mata. No mundo de design e inovação, normal mata pessoas. Eu estava lendo recentemente
grande parte do equipamento que os enfermeiros estão usando no mundo era feito por um homem que tem uma forma como se fosse jogador de rugby. A grande maioria das enfermeiras no mundo não tem essa forma física. Então, equipamento não ajuda eles. Eles estão morrendo por causa disso, por causa do normal. Então, eu gosto muito desse conceito de inclusive design. Eu acho que design tem que ser mais inclusivo. Mas isso vem a partir de quem a gente chama para fazer parte desse processo. Como a gente inclui? Outro exemplo super simples, bem rápido aqui. O Bruno sabe disso. O meu filho adora jogar, é um jovem gamer, Fortnite, qualquer coisa, mas eu aprendi com ele. O que eu imaginava era esporte. Para mim, o esporte era, de novo, coisa de homens, 22 homens num campo de grama jogando sábado à tarde, 3 da tarde. O esportes, pode ser muito mais inclusivo. O Microsoft, por exemplo, tem o Adaptive Controller. Você pode usar ele usando só o seu ombro para jogar. E agora, isso abre esporte para milhares, milhões de pessoas que não tinham aquela forma física que era esporte para a minha geração. E esse, para mim, abriu os meus olhos, abriu a minha cabeça para potencial, se a gente olha para a parte de inclusive design. E a gente está trabalhando muito isso, vários cases, hoje em dia, quando a gente olha para fora do nosso radar, olha para cases simples de pessoas com necessidades diferentes, quanto a gente aprende com eles e como a gente depois consegue escalar as aprendizagens para levar até a massa. Não começa com a massa, começa com aquelas pessoas que talvez normalmente eram esquecidos nossos projetos de inovação. Acho que a gente tem muito para aprender com eles. Mas para fazer isso, a gente precisa, dentro das nossas equipes e dentro desse trabalho coletivo, temos que ter esses olhares diferentes. Então, por isso, se eu penso num trabalho coletivo, para mim, essa parte de inclusão é fundamental. Os problemas do mundo e a pandemia, a grande prova disso, são mais complexos. São problemas de sistemas. E a gente precisa incluir mais perspectivas, mais pessoas quando a gente pensa em como a gente trabalha. Então, por isso, quando você coloca quais os benefícios tangíveis disso, eu acho que no output tem benefícios, mas eu acho que tem benefícios no input, dentro das nossas equipes. E a gente não gosta disso como seres humanos. Eu não gosto de ser provocado, eu não gosto de pessoas que pensam de forma diferente. A gente evita fazer esse trabalho como ser humano. Tem essa coisa, né, do homophilia. A gente vai procurar pessoas bem similares a nós para trabalhar, mas isso não me estimula de pensar de forma diferente. Então, você tem que trabalhar nisso, de colocar pessoas com formas de pensar diferente. E talvez a gente não gosta, mas se a gente não entende por que é importante, é difícil mudar essa forma de pensar. A última coisa que eu gosto muito, a gente estava conversando antes, eu gosto, tem um cara que era do IKEA, imagina, a maioria das pessoas conhece a IKEA, aquele toque sueco, né? Onde você tem que montar os móveis e você valoriza mais o móvel porque você construiu o móvel e por isso eles colocam um preço alto. Enfim, o Goran Karstedt era o CEO, ele fala desse valor de uma mentalidade mindshare, e ele fala muito sobre isso, mindshare mentality, e ele fala que no futuro as coisas físicas, os objetos vão ter cada vez menos valor, a transação de coisas vai ter menos valor, vai ser as ideias que vai ter mais valor. E a gente tem que entender que as ideias podem multiplicar de uma forma que os objetos não podem multiplicar. Então, a gente tem que entender o valor disso. E a forma de trabalho tem que refletir isso. Então, ele fala desse conceito de equipes de velcro. Você vai ter que se juntar cada vez mais com pessoas que não conhecem, que vivem no outro lado do mundo e falam outra língua para resolver problemas juntos.
e depois tchau. Em algum momento dentro desse squad, você é líder, outro momento você não é. E basicamente, voltando ao Fortnite, isso é Fortnite. Isso é que meu filho está fazendo isso com os amigos, falando língua diferente com pessoas no outro lado do mundo para resolver um problema super complexo em 20 minutos, enquanto a ilha está ficando cada vez menor, para resolver. Então, eu acho que é um momento tão fascinante observando essas coisas de talvez eu tenha mais dificuldade trabalhar nisso e pensar nisso do que o meu filho. Tem um ponto aqui, o Tim, eu achei super interessante, né? Assim, eu gosto bastante de informação, eu sou uma pessoa muito curiosa. Isso é genuíno, né? Enfim, em um dos vídeos aí que eu estava vendo no YouTube, aliás, eu assino o YouTube Premium, viu, gente? E para quem acha meio estranho, tem muito conteúdo bom e de qualidade, mas assim, é impressionante, juro para vocês, do ponto de vista científico, né? Tanto de humanas, exatas, enfim, é muito legal. Mas enfim, em um desses vídeos o cara foi fazer uma pergunta, aconselho aqui que todos façam, né? Falou para a esposa: qual que é o gesto que identifica que você vai fazer uma ligação telefônica? Ela prontamente responde: e, normal, tudo bem, ok. Façam um teste. Perguntem para os filhos de vocês: qual que é o gesto de falar ao telefone? O que é o Aqui, ó. telefone? Não, eles vão falar isso daqui. Eles vão achar estranho falar ao telefone, mas é isso daqui. É como a gente segura o smartphone, não é? A gente não tem mais aquele gesto de falar no telefone, o bocal, né, o fone. Então, acho que isso representa um pouco, ou Tim, disso que você está falando, dessa diferença, né, dos nascidos digitais, e a gente fala tanto de pessoas, né, quanto de empresas. É um universo muito diferente, né? E por mais curioso que a gente seja, é uma quebra de barreiras, você não responde da mesma forma. Você vai falar, ó, me liga. Aqui, ó, eu falo aqui no telefone. Façam esse teste, gente. Eu fiz aqui em casa e depois da pandemia vai ser muito mais isso, né? Me liga. Porque né? a gente Ó, está me vivendo assim. liga lá. Eu tenho, Exato. Ô, Bruno, eu tenho, eu tenho diga junção lá. das duas coisas. Então, assim, da fala do Tim, a gente percebe que a gente está vivendo num mundo mais humano, né? E é onde as ideias vão ter muito valor, mas existe um ponto que é como a gente transforma essas ideias, né? E elas não ficam perdidas, lost in the space, dentro das organizações ou da sociedade. Então, eu trabalho quando eu vou formar uma equipe, eu vou trabalhar numa ideia com, acho que, 3 grandes conceitos, que eu chamo de 3 Cs, que é a partir de um propósito, ou seja, o que a gente vai, por que eu estou aqui, né? Por que esse time de Velcro existe? Um propósito que faz essa cola, né? É o que faz a cola, é o propósito. Então, em cima desse propósito, a gente começa a criar o consciente coletivo, que é o primeiro C. Mais do que a inteligência coletiva, eu acho que a consciência coletiva, a partir do propósito, é que gera a inteligência coletiva. Eu acho que ele é um subproduto. Essa consciência coletiva, ela acaba gerando uma coordenação das ações. Ou seja, esses times começam a ser coordenados e não muito mais colaborativos, né? Existe uma grande diferença entre trabalhar em colaboração e trabalhar coordenado. Se você precisa ter um time flexível, adaptável, ele tem que ser coordenado e não colaborativo, né? Porque o colaborativo participa do eu colaboro e não do nós. Aqui teve um squad, um grupo que fala assim, pô, tô no time, mas se não fosse eu, esse negócio não andava. Então, esse é o colaborar. Eu faço uma analogia muito rápido quanto a essa questão da colaboração e coordenação, é o trânsito. Em 1900, nós tínhamos carros, cavalo, charrete e pessoas. Era colaborativo, né? Todo mundo sabia onde andar, um parava, o cavalo parava, passava pela força, então era um processo colaborativo. E conforme nossa tecnologia veio crescendo e a complexidade da nossa sociedade cresceu, nós precisamos ser muito mais adaptivos a isso. Ou seja, nós precisamos de coordenação, então nós precisamos de regras, de sinalização, nós precisamos definir um senso comum para que o objetivo de sair do ponto A ao ponto B seja concluído. Então, é essa muito a minha analogia entre menos colaboração e mais coordenação. Quando eu tenho essa coordenação desses times muito bem focadas, eu canalizo, que é o terceiro C.
eu canalizo a força para transformar aquela ideia daquele propósito em algo de valor percebido e entregue. Porque no final do dia, uma ideia que fica no papel, ela não entrega valor percebido. Ou seja, você não inova, você não traz nada para a sociedade, você não traz nada para a corporação. Então, nesse sentido, eu vejo essa sequência de propósito, a consciência coletiva, a coordenação sendo muito bem estruturada. E aí vem, puxa, uma hora eu vou ser líder, uma hora eu não vou ser líder, uma hora eu vou estar no outro papel. Mas eu tendo essas ações comuns coordenadas, independente de língua ou não, mas existe um ok de todo mundo aqui, eu consigo canalizar as ideias para a materialização de algo percebido, algo real, uma entrega de valor. Eu acho que é nesse sentido que a gente deveria pensar. Perfeito, muito bacana. Legal, legal mesmo. Cara, quando a gente fala aqui, né? Deixa eu só retrair esse aqui. Quando a gente fala, né, de benefícios tangíveis e intangíveis, eu tenho um exemplo aqui prático, né, que eu gostaria de compartilhar. Então, a gente fez um trabalho aí recente em uma oportunidade aí de mercado e a gente conseguiu estabelecer um propósito, né? A gente criou um propósito, estabeleceu, disseminou e tal. E isso foi muito importante para o trabalho que a gente estava desenvolvendo ali naquele momento, né, para todo o grupo. Isso ajudou muito a gente a perseguir, a todos trabalharmos rumo ao mesmo norte. E depois, conversando com algumas pessoas, essa questão de gerar significado para fazer as coisas, né, e as formas de pensar de formas diferentes, né, utilizando técnica do design, né, você abre, depois fecha o diamante, enfim, isso vem ajudando, inclusive, na vida pessoal, né? Então, eu infiro que um benefício tangível, obviamente, é você ter mais celeridade nas suas entregas frente à geração de valor, e o intangível é que a pessoa começa a pensar em como que aquela forma diferente de se trabalhar pode impactar também na vida pessoal. Isso me gerou uma surpresa muito grande, né? Quando teve esse feedback. Então, assim, concordo aqui plenamente, né, com tanto quanto que o Tim falou, quanto o Bruno, e acrescento mais esse poderzinho aí de beneficiar na prática, né, a vida da pessoa, não só no ambiente profissional. Opa, vamos seguir aqui para o próximo. Ô Bruno, você vai me desculpar, mas eu quero aproveitar aqui a presença do nosso convidado, então eu vou pedir para o Tim responder essa daqui primeiro, e por favor, na sequência aqui, você traga... É melhor, porque assim ele... Vou falar rápido, Bruno. Em cima lá, e eu só preciso fingir aqui que sei, assim, só deixa aí, pode ir. Imagina. Eu tenho, como eu falei da curiosidade, né? Eu conheço bem aqui as opiniões do Bruno, né? Com relação a esse tema. Estou super ansioso aqui em saber também as opiniões do Tim aqui da escola da Hyper Island. Tim, na tua opinião, cara, quais as principais diferenças entre processos de design, né? Muita gente chama de ideação, cocriação, design thinking, design sprint e diversos outros nomes aí. Na sua opinião, como que funciona essa distinção e o porquê existe cada um desses nomes? Vou falar bem rápido, porque eu vou falar em nome de Tim Lucas ao invés de Hyper Island, caso Hyper Island não concorde comigo. Talvez duas coisas aqui. Primeiro, são todas, talvez mais o olhar do antropólogo, são formas de procurar uma linguagem comum. O Bruno acabou de falar essa coisa de complexidade. A gente vive nessas caixas pretas mesmo. Difícil saber, eu sei disso, está na minha bolha, você está trabalhando lá. Como as nossas empresas ficaram cada vez mais complexos, e a grande prova disso é quando você tenta explicar para os seus pais o que você faz, o que é seu trabalho, né? Imagina como vai ser quando os nossos filhos tentam explicar o trabalho deles para nós. Olha, Tim, desculpa te interromper, mas hoje eu já não sei descrever o meu trabalho. Eu juro para você. Então, exatamente. Sei. Eu acho que isso vai ser cada vez mais o normal. Mas acho que dentro desse contexto a gente está procurando um vocabulário, uma linguagem, idioma comum para a gente tentar, eu falo tentar, procurar uma forma de ter referências similares para as coisas que a gente faz.
é que estou mais velho que vocês. Eu lembro de 20, 25 anos atrás desenvolvendo projetos que era design thinking. Ninguém chamava isso de design thinking, mas é design thinking. Eu acho que para quem trabalhava com antropologia 25 anos atrás nas empresas, a gente está fazendo isso. Ninguém chamava isso de design thinking. Mas se eu olho para o design thinking, para mim, ele era sempre uma forma de criar uma linguagem que você pode conectar pessoas de diversas áreas, que você tem uma forma de trabalhar, uma linguagem super simples, ou mais simples que pode fazer, para que pessoas possam entrar e trabalhar em processos similares. Então, para mim, essa é uma parte da explicação aqui. Cada um desses elementos aqui é uma forma de procurar uma linguagem. O segundo, talvez eu sendo mais cético, mais britânico, é uma forma de excluir pessoas também. É uma forma de você colocar uma coisa no seu currículo. Eu sou mestre, ninja do Design Thinking, aplico Design Sprint. Eu não sei quantas versões do Design Sprint existem no mundo. Google fala que era eles. Come on. É aquela coisa do Toyota fala dos 5 porquês eles inventaram. What the? Come on, I mean, existia uma criança que nunca fez os porquês com 7 anos. Eu acho que parte disso é a comercialização de tudo, né? Então, pessoas têm que pôr nomes em coisas, pessoas têm que tentar excluir pessoas de coisas. Então, tem essas duas versões para mim. Uma parte é para a gente quer criar uma linguagem comum para juntar, mas também o ser humano é muito bom disso, né? A gente, desculpa essa aula de bullshit do antropólogo hoje, mas os objetos para o antropólogo faz duas coisas. Ou eles são pontes ou eles são cercas. Ou você está fazendo para juntar pessoas, ou está fazendo para pessoas não podem entrar no nosso jogo. Então, cada um desses elementos, para mim, são partes juntos de um mundo de design. A gente fala tanto do human-centric design, que eu gosto como conceito. Eu gosto como conceito, tem muitos limites disso, mas, de certa forma, a gente quer processos mais humanizados, porque, por causa da tecnologia, a gente tem que viver com tecnologia cada vez mais complexo. Então, para mim, se o objetivo de tudo isso é simplificar, eu estou dentro, porque eu acho que isso é parte do desafio hoje em dia. Temos que simplificar. Muito bom, bacana. E me chamou a atenção, Tim, como você falou de linguagem aqui, né? Eu lembro de um experimento mental, eu não vou lembrar quem criou o experimento, mas se eu não me engano, é algo... O nome do experimento acho que é Beetlebox, Beetle in the Box, enfim, não lembro exatamente, mas qual que é a ideia, né? A ideia é que você tenha uma caixa, né? Cada um de nós tem uma caixa de papelão, e o que está dentro da caixa só nós mesmos conseguimos ver, né? E a linguagem é uma forma da gente tentar explicar para o mundo aquilo que só a gente vê. E esse experimento mental, na verdade, está falando de nós mesmos, né? A importância da linguagem. Então, me chama muita atenção quando você fala que é uma forma de linguagem, né? Que é uma forma da gente tentar estabelecer uma comunicação por meio de design, né? Por meio de dinâmicas aqui de cocriação, visando estabelecer um consenso entre todos. Eu acho que me chamou a atenção esse experimento mental. Eu falo, enfim, cara, só você consegue ver dentro de você mesmo, né? E se não é a linguagem, e se não é uma técnica de design, você não consegue explicar o que se passa dentro dessa caixa para o exterior, e o outro também não vai conseguir dizer o que está se passando ali dentro da caixa dele. Bruno, na tua visão, as principais diferenças aí entre processos de design? Eu acho que é o objetivo. Eu acho que cada uma delas nasceu para um propósito, para um grande objetivo. Eu acho que cada uma delas existe muito, algumas vezes, para especializar. Talvez eu vou divergir talvez um pouquinho aqui no Tim, de não de segregar, talvez de especializar. Eu acho que tem um pouco de know-how de algumas pessoas que tentaram, experimentaram, erraram, foram até onde falar, esse método aqui eu acertei, porque na minha amostragem aqui, a cada 10 vezes que eu implemento o Design Sprint XPTO, independente de Google ou não Google,
eu acho que esse método aqui funciona. Ou seja, foi aquilo que eu falei lá atrás. Eu tenho uma linguagem, eu tenho uma coordenação de um fluxo, eu coloco as pessoas dentro da mesmo formato e não tem aquela divergência tão grande. Para que caminho nós estamos indo? Eu acho que os métodos eles estão muito como semáforos, como guias do trânsito, para que a gente não se perca no meio dessa bagunça. Porque é complexo, o mundo é complexo, os problemas são cada vez mais complexos. Então, se a gente não se debruçar sobre algumas práticas que alguém já rodou, já bateu muito cabeça, já capotou algumas vezes, mas falou, ó, isso aqui, para esse determinado propósito, eu acho que funciona. Lógico, não é para qualquer um, né? E aí como a gente começa a ver os grandes problemas que acontecem aí. E aí vem a especialização. Eu acho que, por exemplo, a banalização do conceito do MVP foi banalizado ao longo do tempo por justamente não se aprofundar, não se especializar. O conceito do learning fast foi substituído por nós temos que falhar rápido. Não, a gente não tem que falhar rápido. Falhar rápido é uma consequência do processo. O objetivo, o propósito é aprender rápido. Se eu começo um processo usando uma método e eu vou falar, é porque a gente vai falhar rápido. Esquece. Você já partiu do princípio errado. Já Então, comecei esquece, volta, errado. né? Então, não é esse, acho que, o caminho. Então, para mim, acho que é isso. Acho que as grandes diferenças estão no seu propósito, tá nos seus objetivos, e aí eu acho que a gente tem que saber qual delas, para que propósito, para que problema, para que profundidade e público nós temos que usar. Não eu acho que não é assim, vamos sair fazendo. Eu acho que cada um dá para usar num determinado momento. Eu acho que é muito interessante essa questão da gente tentar escolher, ou da gente conscientemente, né, trabalhar de uma forma a escolher quais os melhores métodos, ou a gente cria o método a partir de dinâmicas diversas, né? Eu acho que é um processo aqui que a gente está seguindo no Shift Method, que é a união de técnicas de design, de Lean, de Agile, de comportamento humano, enfim, né, a gente está tentando formar aí uma estrutura de aprendizado para um cenário novo ainda, né, que a gente não tem nada muito estabelecido. E quando você comenta, né, de como que a gente começa, né, cara, do Fail Fast, por exemplo, teve uma situação recente dentro de uma oportunidade que a gente trabalhou, onde um stakeholder lá, né, enfim, uma pessoa que a gente tratava, a gente ia fazer uma apresentação executiva, e ele falou, cara, vou te dar a letra, viu? Aqui é o seguinte, primeiro slide, pendências. É assim que a gente começa aqui. Aí eu olhei para aquilo e fiquei assim, mas peraí, a gente começa perdendo. Eu vou começar uma apresentação executiva devendo. E a gente discutiu ali e tal, entramos num consenso que não, a gente não levou pendências como primeiro slide, a gente nem falou que eram pendências, né? A gente falou que era uma coisa destinada aí à próxima entrega de valor. Mas você vê como que é chata essa questão da cultura, né? Muitas vezes está enraigado ali para você falar, cara, você é superior, estou devendo, estou aqui para cumprir suas ordens, né? Não estou aqui para cocriar, eu não estou aqui rumo a um propósito, né? Eu acho que tem bastante dessa questão envolvida aí também. É isso. Bacana. Bom, partindo aqui para o próximo. Gente, será que a gente termina hoje? Tá muito bom e olha, tá me surpreendendo aqui com relação ao tempo. A gente tem mais 6 minutinhos aqui, mas a gente deve consumir mais uns 5 minutinhos, né? A gente começou um pouquinho depois. Espero aí que todos nos acompanhem até o final. Bruno, me conta aí, cara, como decidir o momento ideal de aplicação de cada dinâmica de design ao facilitar grupos executivos. E por que a gente fala de grupos executivos, né? Eu acho que é muito fácil, né, muito gostoso a gente participar de dinâmicas de cocriação, ou mesmo facilitar essas dinâmicas com grupos que já sabem o que esperar de uma dinâmica de design, né, seja ela qual for. Agora, quando a gente fala de grupos membros do conselho, quando a gente fala de C-level, de presidente, de CFO, de COO, como que a gente começa nessas dinâmicas? Como que é esse momento ideal de decidir qual dinâmica faz mais sentido?
O que você acha, Bruno? Eu acho que, na verdade, o momento é o momento partindo do zero. Porque se você tem um descolamento muito grande do C-Level, o problema é que aquele grupo está trabalhando, está desenvolvendo, e aquilo provavelmente é para o bem comum, se existe aquela. E a gente já parte do princípio de que a gente quer ser uma empresa mais humana, quer ser uma sociedade mais humana, e eu ainda continuo pensando, não, vamos preparar tudo e depois a gente leva para o board, depois a gente envolve o executivo, aí a gente continua mantendo esse deslocamento entre, existe uma camada superior que parece que os problemas não chegam até ali. Então, para mim, o momento é o momento que começa. Se você está na jornada e você faz parte do grupo, vamos lembrar o que é uma empresa. Uma empresa é um grupo de pessoas que acredita que juntos entregamos algum produto ou serviço no final do dia. Então, quando você pensa e ainda continua pensando que a cultura é vamos separar e vamos chegar até um certo ponto e só vamos levar para a decisão, como é que alguém pode tomar uma decisão nos tempos de hoje se ele não participou e conheceu o processo? Não conheceu o problema profundamente, não participou das experimentações, para aí sim, até ele ter uma base do processo, de toda a jornada e falar, putz, eu estou tomando uma decisão partindo desse princípio. Então, para mim, eu acho que isso é uma das grandes barreiras que existem quando a gente olha para as dinâmicas, olha para o design. Não, o C-Level não tem muito tempo, então aquilo não é importante para a companhia. Eu resolvo aqui, mata o projeto, então, porque se não existe um envolvimento e a gente ainda trabalhar no conceito piramidal, não vai funcionar. Hoje não dá mais para ser assim, né? Hoje a gente tem que começar a colocar o grau de importância de todo mundo, porque todo mundo tem a sua importância dentro da estrutura quando a gente olha de uma forma mais horizontal. Então, para mim, o momento é o momento que se inicia um problema que se tem a resolver. Eu acho que o engajamento de quem tiver e puder ter cada vez mais diversidade, o Tim colocou lá no começo, né? Eu faço parte, e eu também sou branco, de uma certa idade, faço parte de um grupo privilegiado. E quanto mais a gente tiver, melhor. Perfeito. Tim, antes do seu comentário, eu acho que é importante trazer aqui, né, justamente essa questão do envolvimento da camada executiva, né? Dentro do Shift Method, acho que uma das primeiras coisas que a gente faz é estabelecer a fundação desse programa de transformação, né, digital, que é o que? É justamente o engajamento e disseminação do design, né, do propósito, da metodologia para o corpo executivo, para justamente num modelo mais clássico de comando e controle, a gente conseguir ter o patrocínio ali para que haja participação, para que haja envolvimento e que esse processo de transformação comece a ser executado. Quando você acha, cara, que a gente deve envolver, engajar esse corpo executivo em momentos aí de cocriação, de design? Olha, eu concordo com muito que o Bruno falou. Eu acho que cada vez mais a gente está passando Joe fala de um modelo top-down ou bottom-up. Mudança que a gente quer é sistêmica. Então, você tem que procurar as pessoas que estão querendo fazer. Pode ser um executivo que quer fazer essa diferença, pode ser a pessoa estagiário que está incomodado, que quer fazer diferente. Eu acho que isso, para mim, é uma grande parte. Nosso trabalho como HyperOne é muito procurar essas pessoas que estão querendo essa transformação e ajuda eles de influenciar mais pessoas. Uhum. Não sei, o único outro comentário é, eu acho que a gente vive num momento interessante. Se eu olho 20 anos atrás, 25 anos atrás, o vocabulário da nossa cultura, do zeitgeist, né? Aquela coisa de o que é comum, design e essas coisas, inovação, essas palavras, não era muito comum. Hoje em dia, os nossos filhos estão fazendo isso na escola, estão fazendo uma semana de design thinking. Então, eu acho que isso ajuda de certa forma, porque o executivo hoje em dia provavelmente já conhece algumas coisas, já tem um certo interesse. Eu acho que é um pouco mais fácil engajar. E de certa forma, eu tenho visto, o mais que você está trabalhando como o mais executivo, normalmente elas são as pessoas que de certa forma, querem arriscar. Muitas vezes o problema que a gente enxerga é um pouco mais daquele camada, nível de pessoas que existem nas empresas para sustentar o mesmo problema
porque o trabalho deles existe por causa de um problema, então eles não, é difícil mudar. Então, para mim, concordo com o Bruno, momento zero, tipo, sempre, eles têm que estar sempre presente, o convite está sempre lá para eles, para fazer parte. Mas eu vejo que tem grande oportunidade de incluir essas pessoas hoje em dia, porque, em geral, tem coisas que fazem parte da nossa cultura comum hoje em dia, nesse olhar para design, para inovação, que 20 anos atrás era bem diferente. Perfeito, perfeito. Gente, eu estou até emocionado aqui, são 4:01, a gente tem mais 4 minutinhos, acho que não vai dar muito tempo de Q&A, mas tem uma última pergunta aqui que acho que faz bastante sentido, né, para todos nós, e até porque a gente vai falar um pouquinho do porquê, né? Então, chegamos aqui na nossa quinta pergunta, e primeiro deixa eu começar aí com o Bruno. Bruno, quais dinâmicas utilizadas no processo de ideação que você sente surtir mais efeito engajador no grupo e por quê, né? Dentro de design, cocriação, ideação, guide sprint, lá. O que seja, tem um toolbox aí de diversas dinâmicas, né? De linguagens integrativas. Qual que você gosta mais de usar e por quê? Opa! Problema aqui no Ouviu? Tá me ouvindo? Ouvi sim. Você ouviu a pergunta? Bom, assim, eu acho que o que surte mais efeito é o que agrega mais as pessoas, é o que tira as paredes, é o que faz com que as pessoas, então, tem uma segurança psicológica para se abrir. Eu acho que quando a gente vem naquele pitch muito lá em cima, muito high level, vem com muita metodologia muito pesada, as pessoas normalmente tendem a fechar. Então, eu acho que quando você primeiro precisa sentir que time é esse, e primeiro trazer a segurança psicológica para esse grupo. E se você vem com um monte de parafernália, um monte de ferramenta, metodologia, livro na mesa e vamos rabiscar, muita gente se prende àquilo porque não é o cotidiano. Então, eu acho que você precisa usar formas, métodos e engajar o time muito começando pela segurança psicológica. Mesmo deixando que as ideias fluam, e aí tem vários, né? E aí poderia ficar aqui, por conta do tempo, a gente pode falar sobre mas eu acho que a dinâmica que precisa ser imposta para qualquer facilitador em qualquer processo é a dinâmica mais humana. É o entender o momento das pessoas. Quando eu estive na China, eu fui conhecer uma das fábricas, e a China sempre tem aquele estigma que o operador, trabalhador, trabalha todo, ninguém se importa com nada. E logo quando eu cheguei na fábrica da Fox, uma das coisas que tinham nas entradas das esteiras fabrics era o quadro da felicidade. Como eu estou hoje, tinha as carinhas de cada operador que chega para trabalhar e coloca a carinha de como ele está se sentindo. E dependendo da carinha que ele coloca, o líder daquela esteira tira ele da esteira. Ou pode voltar para casa, ou ele vai para um acompanhamento psicológico, ou tomar um café, bater um papo, porque ele não vai conseguir entregar aquilo que ele precisa para a esteira e ele pode ser um problema para o grupo. Então, e eu sou bem complicado. Para mim, você botar o chapéuzinho, baixa a cabeça e vai trabalhar, meu filho. Mas eu acho que foi por muito tempo ali, né? Eu acho que tem iniciativas super positivas, né? Como você bem falou. Inclusive, me gerou várias ideias daqui, né? De como a gente pode seguir num futuro bem próximo, em oportunidades aqui. Eu aprendi algumas técnicas fantásticas agora com o Tim e com a Vi lá na Hyper também, há pouco tempo atrás. Então, eu acho que é ser mais humano, é ter dinâmicas mais humanas. Eu acho que é isso. Ótimo. E quando você fala, né, dessa questão aí de colocar qual que é o humor, né, qual que é o mood de cada funcionário, acho que tem, obviamente, nesse lado humano, tendo a crer que não foi isso que motivou, né, a implantação desse sistema, mas é super positivo. Inclusive, tem países que hoje estão medindo o índice de felicidade também, né? Não só mais o PIB, mas também, cara, o quão felizes são as pessoas aqui que vivem sobre essa estrutura. Só antes de você falar, Tim, eu só queria falar rapidinho, né? Aqui, na minha opinião, tem uma dinâmica que eu gosto bastante de rodar, que é o Speed Critique.
né? Então, a ideia aí, na verdade, não vou nem falar muito como que é a dinâmica em razão do tempo, mas eu acho que é o output dela, né? É uma dinâmica onde você consegue prover para aquele grupo ou para aquela pessoa que desenhou um sketch se a ideia dela está bem vendável, e o facilitador tem que ter um poder de síntese ali muito grande para conseguir, no mesmo momento em que ele olha para um sketch, defender aquela ideia e ainda responder perguntas relacionadas àquele sketch. Então, acho que assim, o exercício é muito bacana de aprendizado mútuo, né? Para quem desenhou o sketch, para quem está tentando explicar aquela ideia também. Ô, Tim, por favor, qual dinâmica aí que você acha duas coisas, eu acho que gostosa, essa né? que você falou agora do speed sketch é a simplicidade. Acho que qualquer atividade que tem um pouco de ordem com uma parte enorme de caos. Eu acho que tem que ter um pouco dos dois. Mas duas coisas para mim, fechando aqui, coisas simples. Primeiro, tem coisas antigas que ainda funcionam bem. Eu ainda gosto, são muito caros para comprar hoje em dia. Aquele joguinho lá do Brian Eno, que ele usava com David Bowie, dos Oblique Strategies, aquelas cartas quando o Bowie estava parado, não consegue fazer nada criativo lá em Berlim, e o cara começava a desenhar essas cartas. Eu acho eles funcionam super bem, bem divertidos, tenta sair da zona de conforto, fazer algo diferente. Uhum. E outra coisa, talvez a coisa mais simples, mas que eu tinha visto fazer um efeito em pessoas, aquela atividade simples do yes and, yes but. Quando você faz aquele jogo, você tem que responder ou yes and, sim, ou você pode responder sim, mas. E abre a cabeça das pessoas de perceber quanto tempo a gente passa fazendo o yes but, ao invés de pensar como o sim e. E você faz esse jogo, as pessoas têm que fazer em roda, todo mundo tem que responder. Mas para mim é um tipo de warm-up, é um tipo de atividade simples que eu vejo isso em muitas pessoas. Você faz e 6 meses depois a pessoa está te procurando e fala, putz, eu lembrei isso agora, estou fazendo isso com a minha equipe. É uma coisa que é tão básica, mas mostra mesmo como os nossos cérebros funcionam como seres humanos e às vezes limita essa criatividade. Então, essa coisa de abrir as pessoas de fazer coisa diferente, para mim, isso é uma coisa maravilhosa. Fantástico. E assim, gente, acho que a gente passou um pouquinho aqui do horário, mas só para sintetizar aqui um pouco, me veio outra questão aqui à mente que eu acho super aderente aqui, né? A gente falar um pouco dessa filosofia oriental, né? Falar do Shuhari Kokoro, né? Então, né, em arte marcial a gente fala do Shuhari, né? No primeiro momento do Shu, você apenas segue, né? Se eu me lembro é mais ou menos isso. Você apenas segue. No segundo momento, que é o Ha, você começa a ensinar outras pessoas a seguir daquele jeito. E no Ri, quando você atinge uma excelência, você começa a quebrar as regras, né? Você começa a extrapolar aquilo que foi aprendido. E no último momento, que é o Kokoro, você volta para o básico e você faz o mastering, né? Mastering basics. Então, por exemplo, né, a gente pergunta aqui os 5 porquês, como o Tim falou, essa questão do yes and ou yes but. A gente volta para o básico. São perguntas instintivas básicas, né, aquele gut feeling que a gente tem enquanto criança, que a gente está voltando a ser autêntico. Cara, mas não é assim mesmo? Me explica, eu não entendi. Então, acho que tem essa questão aqui que eu queria trazer à mesa também. Gente, passamos aqui um pouco mais do horário, peço desculpas aqui, atrasamos um pouco, porque algumas pessoas aqui já tiveram que sair. A gente não vai passar aqui pela sessão de perguntas e respostas em razão do tempo. Bom, temos um agradecimento aqui de Q&A, mas a gente segue aqui em frente. Bom, queria agradecer a todos aqui que assistiram a mais esse episódio da websérie sobre transformação digital na prática. Meu muito obrigado. Semana que vem, quarta-feira, no mesmo horário, a gente tem o próximo episódio, então fiquem atentos. São mais 5 episódios que a gente tem aí com diversos convidados relevantes no mercado. Queria agradecer imensamente ao Tim Lucas e Hyper Island pela participação, também ao Bruno, colega aqui da TIPT. A gente tem trocado bastante conhecimento aí nesses últimos tempos. Tim, suas considerações? Super obrigado. Só isso. Maravilhoso. Se alguém tem perguntas, meu LinkedIn está aqui embaixo, me manda, por favor. Seria um prazer responder, se for possível. Perfeito. Sem dúvida alguma, gente.
Por favor. Bruno? É isso, agradecer também, espero ter compartilhado um pouco do que a gente conhece de dia a dia, da experiência, e também o contato está ali do LinkedIn, precisar de alguma pergunta, alguma resposta, ou trocar alguma ideia sobre algum ponto, ou que eu não entendi o que eu coloquei, por favor, me chama lá. Perfeito. Tim, mais uma vez, muito obrigado. Bruno, também, muito obrigado pela sua presença, empenho, pelo tempo de todos. E para quem assistiu também, espero que esse papo tenha aí trazido novas formas aí de pensar e essa troca aqui de conhecimento, esse consciente coletivo, como o Bruno colocou, tenha ajudado aí um pouco mais nesse progresso rumo aí aos 12 trabalhos. Gente, muito obrigado, uma boa tarde, boa semana, até quarta-feira que vem, às 3 da tarde. Valeu, tchau, Valeu. tchau. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.